A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os amados irmãos. Amém? Desejo ardentemente que neste dia possamos estar tão somente sensíveis à voz do Espírito Santo e tudo o que venhamos a fazer, sejamos por Ele instruídos para que as nossas ações glorifiquem e exalte o nome do nosso Salvador. Amém, amados? Aqui quem vos fala é a irmã Milene, trazendo-lhes o café espiritual. E eu convido a todos os amados irmãos para que juntos façamos a leitura da palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro de Juízes. Estaremos lendo o capítulo de número 11 e faremos a leitura dos versículos de número 30, 31 e 34, que diz assim as Sagradas Escrituras: Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, à sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Amém? Aleluia! Louvado e engrandecido seja o Senhor pela porção gloriosa da sua palavra. Palavra esta que é viva, palavra esta que é eficaz, palavra esta que é digna de toda aceitação. Aleluia! É a palavra do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós vemos aqui uma situação bastante difícil. A situação do voto de Jefté. E eu e você, a partir do momento que lemos essa passagem, precisamos, através da ação do Espírito Santo, ficarmos bem atentos aos votos que nós também temos feito ao Senhor, ou que no nosso coração estamos assentando o desejo de fazer. Precisamos ser guiados, amados irmãos, pela palavra de Deus e não pelas circunstâncias, porque uma pessoa precipitada, ela vai gerar consequências devastadoras. Pessoas que agem de forma apressada, pessoas que não oram antes de orar, de votar, pessoas que não buscam a face do Senhor antes de fazerem propósitos com Deus, mas votam de qualquer maneira, fazem ao Senhor declarações sem antes orar e pedir as instruções de Deus. Pessoas que agem segundo a sua carne, seu pensamento, seus desejos. Pessoas que quando se veem envolvidos pelas circunstâncias da tempestade, das adversidades, das lutas, quando estão preocupadas, vão e agem agindo tão somente levados pelas emoções, mas não agem sendo levados pelo Espírito de Deus, ouvindo a instrução de Deus. E nós precisamos estar atentos, porque a carne, aquele que semeia na carne, vai colher as suas ações da carne. Vemos aqui que Jefté volta ao Senhor antes de ir para a guerra, dizendo para Deus, declarando para Deus que se ele vencesse naquela luta, naquela guerra, se ele voltasse vitorioso daquela batalha, a primeira coisa que aparecesse à sua frente, o primeiro que lhe aparecesse, ele daria em holocausto ao Senhor. Ele entregaria a vida. Vemos aqui que o propósito de Jefté era entregar alguém como sacrifício ou alguma coisa que viesse à sua frente a Deus como holocausto. Será que Jefté mediu as suas palavras? Será que ele parou e atentou para aquilo que ele estava votando a Deus? Será que eu e você temos analisado o peso dos propósitos e dos votos que nós temos feito ao Senhor? Porque o Senhor vai nos dizer na sua palavra que é melhor que eu e você não vote se nós não pudermos cumprir. Muitas são as pessoas que andam fazendo votos precipitados a Deus e não cumprem.
não têm condições de honrar aquilo que votam. Existem pessoas que estão sacrificando a sua própria carne por conta de um voto precipitado, sacrificando até a sua própria família, porque votaram sem antes ouvir a direção de Deus, sem buscar a presença do Senhor. Pessoas que votam sem ter a mínima condição de honrar aquilo que votou. Amados irmãos, antes de fazermos um propósito com Deus, precisamos pesar o que vai acontecer. Precisamos avaliar as consequências do voto. Você tem feito a Deus propósitos com o Senhor? Votado a Deus? De que maneira? Quem poderá sofrer com o voto que você fez? Quais serão as consequências? Será que elas serão consequências devastadoras? Porque aqui no próprio relato bíblico vai dizer que Jefité não tinha mais filhos. Aquela era a sua única filha. Jefité não tinha outros. E agora a palavra de Deus vai dizer que no versículo de número 35, que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu pagastes a ser a causa da minha calamidade. Amados, tenhamos cuidado. Cuidado com aquilo que sai precipitado dos nossos lábios. Cuidado quando você for fazer um voto a Deus. Cuidado quando você for fazer um propósito com o Senhor. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com aquilo que você diz que vai dedicar a Deus. Será que você tem condições realmente de pagar o voto, de cumprir o propósito? Será que esse propósito que você está fazendo diante do Senhor, ele vai realmente glorificar a Deus? Ou ele vai ser um desastre na sua vida? Ou vai ser a causa do seu choro, a causa da sua dor, do seu lamento perpétuo, da sua lamentação contínua? Pare, analise aquilo que você tem proposto votar ao Deus. Cuidado. Tenha cautela nas suas ações. Tenha cautela nas suas palavras. Tenha cuidado com aquilo que você anda dizendo que irá votar para Deus, que irá dar ao Senhor. Cuidado para que você não queira barganhar com Deus e depois você sofrer o preço das consequências de uma atitude não pensada, de uma atitude precipitada, de uma atitude sem equilíbrio, de uma atitude sem moderação, de palavras que não vieram pensadas por Deus ao seu coração. Busque a face do Senhor, a direção do Espírito Santo para você votar algo. Mas não faça nada quando você estiver no desespero. Não tenha atitudes. Porque no momento de desespero somos levados a agirmos pela carne, a agirmos pelo momento da tempestade que chega de forma impetuosa e causa ali um assombro, um temor, e de alguma forma queremos sair dela e queremos agir pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias atitudes, e aí levamos outros a sofrerem. Porque a filha de Jefité pediu a ele 2 meses para chorar a sua virgindade. Votos impensados, consequências perpétuas. Votos impensados, consequências dolorosas. Decisões impensadas, consequências para toda a vida. Você está pensando em votar algo a Deus? Você está pensando em fazer um propósito com o Senhor? Ore, peça direção ao Espírito Santo de como você votará, de como você agirá para ouvir a voz de Deus e para obter a resposta e a vitória em alguma situação. Mas não vote aquilo que você não poderá cumprir ou aquilo que irá causar para o resto de suas vidas consequências que não dá mais para remediar. Oremos ao Senhor e que peçamos a Deus sabedoria para votar a Deus. Amém, amados irmãos? Vamos orar? Aleluia por esta palavra. Louvado seja Deus pela advertência que a Bíblia nos traz. Aleluia.
Maravilhoso, soberano e grandioso Deus. Pai, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar na beleza da tua santidade, Senhor. Pai, neste dia, Senhor, eu quero te suplicar por cada amado ouvinte do Café Espiritual. Onde quer que esteja chegando este áudio, Senhor, que a tua boa mão seja com o teu povo. Ajude o teu povo, Senhor. Dê direção ao teu povo nas suas decisões, nos votos, nos propósitos que eles têm para fazer contigo. Livra teu povo, Senhor, de todo o mal, Senhor, de toda atitude que não te glorifica, de toda palavra que não exalta teu nome, de ações precipitadas, ó Deus, que podem causar danos, ó Pai, que não dá mais, ó Deus, para vir e consertar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, guia os passos da tua igreja, defende teu povo, livra do mal, é tudo o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, louvado seja Deus.